Oi, gente! Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos aqui no canal. Vai interessar a 7 pessoas, mais em que eu indico discos, livros e filmes desconhecidos, mas que eu desejo que mais pessoas conheçam. E hoje eu vou falar de um grande nome da música eletrônica, da música experimental, que é um duo chamado Boards of Canada. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Por R$ 20 por mês vocês têm acesso a um monte de coisas, 3 textos inéditos por semana, cursos, debates, workshops, todo o acervo do site. Conheça lá, acho que vocês vão gostar. Galera, é o seguinte, hoje eu queria falar de uma banda desconhecida e misteriosa, mas nem por isso deixa de ser absolutamente sensacional. Estou falando do duo chamado Boards of Canada. O Boards of Canada, galera, é um duo escocês formado por 2 irmãos. É bem curioso, eles têm sobrenomes diferentes. Olha, um deles chama Michael Sanderson e o outro chama Marcus Ion. E eles são tão misteriosos quanto geniais, né? O Boards of Canada eles fundaram ali no final dos anos 80, mas essa formação com os 2 irmãos só, ela meio que se solidificou ali no início dos anos 90, ou seja, eles têm uma carreira de 35 anos já. Pouquíssima gente conhece o Boards of Canada, mas a influência deles é incrível, assim, a quantidade de fãs não é imenso, mas todos eles são obsessivos pelo Boards of Canada e todas ou muitas bandas eletrônicas e bandas de rock também amam o tipo de som que o Boards of Canada faz. Que tipo de som é esse, galera? Quando você ouve os discos do Boards of Canada, e eles têm uma discografia muito pequena, nesse tempo todo acho que são 4 LPs só, e o último tem pelo menos uns 15 anos já que eles lançaram o último LP, eles fazem um tipo de som meio ambient, é como se fosse um som eletrônico meio ambiente, assim, como se fosse um som meio de trilha sonora de filme, né? Em que eles misturam batidas eletrônicas com sons gravados da natureza, com vocais que você não consegue entender muito bem o que são ali, né? É uma música que tem uma pegada meio, eu diria até meio ocultista, assim, né? Eu vejo muito Boards of Canada como uma, uma banda com preocupações até sobrenaturais, até, né? A música do Boards of Canada te transporta para um horizonte sonoro, às vezes sombrio, às vezes bonito, às vezes nostálgico, às vezes a música dele evoca paisagens, coisas de extrema beleza e às vezes nem tanto, às vezes eles são mais melancólicos, mas sempre com essa pegada meio dessa música ambient, dessa música, uma música que te leva a outros lugares, né? Que te leva faz a sua imaginação florescer, digamos assim, né? Eles são, como eu falei, um do escocês, mas a gênese da música do Boards of Canada surge no Canadá, né? O pai deles foi trabalhar no Canadá e eles foram para o Canadá muito jovens. E no Canadá eles ficaram obcecados por filmes, documentários do National Film Board do Canadá, espécie de como se fosse o órgão estatal canadense público responsável por filmes e documentários, né? Chama National Film Board of Canada. Por isso que o nome da banda é Boards of Canada, é uma homenagem ao National Film Board do Canadá. Esses filmes que eles viam lá, esses documentários sobre natureza, eles tinham umas trilhas sonoras muito minimalistas, muitas vezes assim, só com sons da natureza misturados com um tecladinho, assim. E esses irmãos, o Michael e o Marcus, eles ficaram obcecados por essas trilhas sonoras e eles começaram a experimentar com sintetizadores antigos, com máquinas analógicas e tal, tentando replicar esse tipo de som, né? E eles foram criando um som muito próprio, que depois incorporou mais elementos eletrônicos e tal, mas a base realmente, a gênese do som do Boards of Canada são essas trilhas sonoras de documentários canadenses dos anos 60 e 70. É muito, muito interessante. O Boards of Canada é uma banda tão misteriosa, sabe-se tão pouco sobre eles. Pra
vocês terem noção, faz só 20 anos que se descobriu que os dois eram irmãos. Né? Foi numa entrevista que eles deram, uma raríssima entrevista, tem pouquíssima coisa sobre eles, né? Em termos de entrevista, em termos de apresentações ao vivo. Eu não me lembro nunca ter visto assim, apresentações ao vivo do Boards of Canada. Eles tocam muito pouco, se apresentam muito pouco e são muito. Moram num lugar na Escócia muito isolado, não dão entrevistas. Eles têm realmente essa aura, assim, essa coisa meio misteriosa, né? Ali na primeira metade dos anos 90, eles começam a fazer as pesquisas sonoras e começam a compor as músicas que resultariam finalmente em 98, um disco que levou quase 4 anos para fazer, no primeiro LP do Boards of Canada, que é o Music Has the Right to Children. Galera, é uma obra-prima esse disco, é uma coisa assim que, por coincidência, até escrevi uma matéria sobre ele no meu site. Ele saiu no dia de outra obra-prima, que é o Mezzanine do Massive Attack, ou seja, no mesmo dia você tem Music Has the Right to Children do Boards of Canada e Mezzanine do Massive Attack, duas obras-primas dessa eletrônica meio down-tempo, assim que a gente chama, né? Eletrônica mais lenta, assim. O Music Has the Right to Children é um disco de uma beleza sublime. Ele é uma coisa assim. Algumas músicas são mais, digamos, para cima, mais alegres, outras são mais sombrias, mas o disco inteiro é de uma beleza mesmerizante, um disco absolutamente fantástico. E eles levam 4 anos depois, fazem o Geo Geddy, que é o segundo, The Campfire Head fez em 2005, e depois mais 8 anos para sair o último disco deles até agora, que é o Tomorrow's Harvest de 2013, ou seja, são só 4 LPs de 98 para cá. Eles fizeram nesse tempo muitos remixes, relançaram um monte de demos e tal, mas eles andam muito tranquilos, assim, não têm lançado muitas coisas. E esperamos ansiosamente por um novo disco do Boards of Canada. Seria o primeiro disco deles em 12 anos, desde o Tomorrow's Harvest. Então, é isso, galera. Boards of Canada é mais uma dessas bandas que é um caminho sem volta. Não é uma banda fácil, é uma banda do que no exterior muito se chama sonic landscapes, né? Tipo horizontes sonoros ou cenários sonoros. É uma banda interessada em construir sons para sons que remetam a lugares ou a situações, né? Uma música muito atmosférica, muito tátil, assim, que tem uma pegada muito de trilha sonora de filme, eu acho, né? O Boards of Canada não é uma banda fácil, mas é uma banda que, se você começar a ouvir, e eu sugiro que você comece pelo Music Has the Right to Children, você vai virar fã na hora. Caminho sem volta. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça, explore e assine meu site de jornalismo cultural, andrebacinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Por R$20 por mês você tem acesso a 3 textos inéditos por semana, debates, cursos e workshops só para os assinantes do site, além de acesso exclusivo e ilimitado ao todo o acervo do site. São mais de 600 textos, 75 cursos, quase 200 horas de vídeo. Tem muita coisa legal. Conheça lá andrebacinski.com.br. Valeu demais!